Tem algumas alunas já na expectativa. Estou muito feliz de ter esse momento aqui, esse bate-papo. Acho que vai ser bem legal a gente compartilhar das nossas experiências com as meninas, né? Com certeza. Muita gente começando, muita gente ingressando nesse mercado. Acho que quanto mais a gente conseguir compartilhar das nossas informações, vai ser excelente. Com certeza. E eu tô animada também para... Tá super animada, toda relax aí na rede. Que legal. Uma rede de macramê, é isso? A rede de macramê? Eu tô sim. Na verdade é uma rede bem cearença, de verdade, trouxe de lá. Sério. Ai, que gostoso. Que maravilha, trouxe assim debaixo do braço uma coisa fantástica. Eu acho que todo mundo tem que ter uma rede em casa. Eu sou a favor. Sabe quando você tá com tanta coisa pra fazer, tá meio agitada, aí eu sento aqui. Aí é o meu momento. Então E entre esse sol, né? Então eu coloquei ela de frente pro sol, tá? É muito bom. Dá uma energizada, né? Nesse período aí. Tem que tomar sol, né? Meninas, só pra gente ir dando início, a nossa convidada é a Nani. A Nani é designer de acessórios. Ela tem uma marca já que fabrica muitos acessórios em couro. A Nani é uma designer que eu conheci nesses percursos de vendas, né, de feiras. E ela tem um trabalho muito legal. E eu convidei ela para que ela pudesse falar um pouco desse dia a dia, de como é ter uma marca de acessórios. Ela já está no mercado há bastante tempo. Então ela vai falar um pouco sobre a história dela, a construção da marca dela, como é que foi, quais são os desafios do dia a dia dela, e quais dicas que ela pode nos deixar para que a gente também, para que vocês também consigam se estabelecer como marca, né? Então, Nani, conta um pouquinho da sua história pra gente, como é que foi o início, como que você teve esse insight de ter uma marca, de colocar o seu nome, porque geralmente as pessoas procuram outros nomes, não com a sua assinatura própria, e isso é uma marca muito única sua, né? Então, conta para as meninas como é que foi esse começo da sua trajetória. Eu comecei, na verdade, fazendo na escola. Então, assim, começar mesmo, a ideia foi na escola. Tinha uma amiga, eu até, inclusive, trouxe uma bolsa, que foi a primeira bolsa que eu fiz na escola, com umas amigas. Então, ela é de jornal e tem essa coisa feminista, sabe? Porque eu tinha essa ideia de arte e moda juntas. Então, como a mulher é vista, né, literalmente vista, um jornal na sociedade, né? Então, essa questão de queimar o sutiã, essas coisas. Então, eu comecei na escola. Com umas amigas, a gente se uniu e fez a coisa. E aí, era uma brincadeira, né? Uma coisa gostosa que eu gostava de fazer. E, assim, a marca mesmo, ela começou em 2011. 2011 que eu consegui vender, né? Eu consegui tirar um pedido e conseguir tanto investir quanto vender, né? Então, realmente em 2011. Foi através de uma conhecida também que me abriu portas. Bem, foi a partir daí. Mas a minha ideia era vender a minha marca, né? Eu tinha uma ideia de marca, eu ainda não tinha marca. Mas eu queria vender as peças com meu nome, mas não foi possível. Então, eu comecei no atacado. Então, eu comecei vendendo para uma loja algumas peças que eu tinha desenvolvido e eu consegui vender. Legal, começou assim, bacana, e eu fui me desenvolvendo. Então, eu fui criando meu logo, né? Acho que não dá pra ver aqui. Assinatura, né? A minha assinatura, olha só, né? Aqui, a pulseira. Comecei a desenhar, tive a ajuda de alguns amigos, mas ninguém chegava na ideia que eu queria, que era muito da minha cabeça. Então eu consegui. Eu não me considero uma pessoa com habilidade de desenho, mas consegui chegar no que eu queria, na minha proposta. E aí comecei a vender também no varejo, para uma amiga, para outra, e assim começou. Mas realmente, quando eu consegui rentabilizar foi através do atacado. Então eu tive
a experiência do atacado inicialmente, que eu acho que é uma dica legal que já fica. Assim, a oportunidade que vocês tiverem inicialmente, agarre, sabe? Então essa foi a minha oportunidade. Então eu agarrei. Ótimo. Aí continuei no mercado, comecei a fazer feira, que foi onde a gente se conheceu. Você começou o inverso, você começou do atacado e depois migrou para o varejo, Exato, né? exato. Na verdade, eu fazia alguns pedidos sobre encomenda, mas eu comecei então com o varejo. Comecei o inverso, exato. Porque foi, como eu te falei, uma oportunidade. Então as pessoas gostaram das minhas peças, mas elas queriam muito colocar a marca delas. Então Sim. foi uma oportunidade que eu tive ali. Ok, aí fui pro varejo, fui para a feira. Eu morava numa casa e logo que eu me casei, assim, que eu me juntei, né? Casei. É, e era meu ateliê também. Essa era a proposta, uma casa com ateliê. E a gente se mudou de lá, então eu fiquei com uma casa só ateliê. Então comecei a investir. Então eu tive uma experiência de atender os meus clientes com hora marcada, né? Tanto atacado quanto varejo. Então eu digo que eu tive diversas experiências e diversos produtos. Então eu comecei com, na verdade, com coisas recicláveis, né? O jornal, câmara de ar, caixa de leite. Eu gostava muito dessa ideia de reciclagem, mas né, em 2011 não é como é hoje, né? As pessoas não viam dessa forma. Bem diferente, né? Elas não viam. O pessoal não tinha essa consciência ainda do sustentável, né? Exato. E aí eu comecei a migrar para o couro. Né? Então tinha esse lance sustentável, eu via que as pessoas gostavam, mas não era todo mundo que consumia. Então eu comecei a trabalhar com couro. E comecei com bolsa. Então comecei com bolsa, comecei a trabalhar com couro, gostei muito. Então os braceletes, cinto, bolsa, comecei a fazer diversos produtos. Também consegui vender tanto no varejo quanto no atacado. Mas aí eu já estava mais focada no varejo, na minha marca, de tentar fazer parcerias. Quando você migrou para o varejo, você ainda conseguiu manter o atacado ou você foi afunilando a ponto de só ficar com o varejo? Como é que foi essa transição? Não, eu consegui manter o atacado, porque eu estava com o ateliê aberto. Então eu tinha essa casa onde existia um aluguel, existia demandas, né? Então eu tive que manter o atacado porque no final era ele que me sustentava, financeiramente falando. Pagava o aluguel e fazia com que eu pudesse investir em outras coisas. Depois que eu fechei o ateliê, não me lembro exatamente quando foi, mas eu fechei o ateliê. Aí eu comecei a vender mais no varejo. Foi quando eu foquei mais em feiras, em eventos. Então, parcerias, né? Parcerias com lojas e coisa e tal. Mas essa transição foi assim, eu fui mantendo os dois. Os dois até que eu tive que fechar o espaço, então, logo a questão monetária, né? O dinheiro, tal, pagar aluguel, essas coisas, já não tinha esse custo, né? Migrei um pouco para minha casa, o ateliê e parcerias também. E falei, bem, por esse momento vai ser isso. E foi quando eu iniciei o varejo. Então, feira, o que mais? É isso. Parcerias. E as feiras é muito bacana. Porque foi onde eu conheci pessoas, onde eu consegui mostrar meus trabalhos. E as redes sociais. As redes sociais também, né? Bastante. Então, foi assim. Sim. Eu fui desenvolvendo, enfim. Me fala uma coisa, em relação à sua... a decisão de escolher o seu nome próprio para usar como... E a sua assinatura para usar na marca. Por que você decidiu usar o seu nome próprio na sua marca e a sua assinatura? Eu quis usar porque, na verdade, eu me formei em artes cênicas. Então, eu só fiz cursos livres de corte e costura, de design, todas essas coisas foi curso livre. E Nani Cavalcante foi o nome que eu criei artisticamente para poder trabalhar como atriz. Então, eu gostava muito de como soava, né? Todo mundo coloca exatamente um nome fictício, uma ideia, uma marca, para uma marca.
E eu pensava, poxa, eu queria colocar muito da minha identidade, sabe? Do que eu sou, né? Da sua essência, Da minha né? essência, porque eu acreditava muito. Aliás, eu acredito na moda, nos acessórios, nas joias, como um veículo de transformação e de Sim, empoderamento e de arte, exato. né? De arte no sentido mais belo, né? Da coisa mesmo. Sim, sim. Não uma... É porque essa é uma das dificuldades, na grande maioria das vezes, é a escolha do nome, né? É, E eu acho que, assim, quanto mais a gente buscar na nossa essência, eu acho que é um jeito mais fácil de materializar isso. eu também É bem acho. parecido também com a quitandeira. Era uma coisa que eu gostava muito, uma fruta que eu gostava muito. Comecei com as sacolas de feira e aí daí surgiu o nome da quitandeira. Então, acho que esse ponto é um dos pontos principais, né? E é um dos starts que as empreendedoras têm para começar a produzir, porque, enfim, quando a gente começa a vender alguma coisa, as pessoas automaticamente vão nos procurar por um nome, né? É. Então, essa construção da marca, como ponto de partida, o nome, eu acho que é uma das dificuldades que as meninas enfrentam logo de início, assim, que é que nome eu vou dar para minha marca, que nome eu vou dar para esses produtos que eu vou produzir a partir de agora. Então, eu acho que esse é o ponto X, né? A essência. Qual que é a sua essência? O que você quer transmitir? Eu acho que é uma coisa a ser bem pensada. Porque assim, eu tinha várias ideias, mas até chegar realmente, porque muitas pessoas falavam pra mim que não era legal usar o nome, que não era uma coisa bacana, sabe? Que não era cool, enfim, não era bacana, não era legal. E que fica muito atrelado à pessoa física, Exato. né? Aí parecia que era uma questão artística mesmo, né? Como atriz. Ai, Nani Cavalcante. E aí eu comecei a pensar, e falei, não, mas você quer saber? É isso. Eu acho que a gente tem que trazer essa essência, o que a gente realmente é. Eu pensei na sonoridade também. Pra mim foi importante, porque eu me chamei Elaine. Aí eu pensei, eu não vou colocar Elaine, né? Fica um negócio muito grande, muito estranho. E Nani, já milhares de pessoas me chamavam de Nani. Nani é uma coisa leve, é uma coisa fácil de compreender, é uma coisa Na fácil de escrita escrever. também do logo Exato. é Então eu menor acho para fazer. importante para as meninas pensarem nisso. Soa bem? Fácil de escrever? Claro que tá composto, né? Nani Cavalcante. Mas assim, é mais Nani que as pessoas falam, né? Sim. Então, que é o meu sobrenome, Cavalcante, por isso que eu quis colocar, tipo, Coco Chanel. Eu me inspirei também, porque poucas marcas têm o seu nome, né? Ou seu nome e Exatamente. apelido, né? Porque, na verdade, era um apelido, né? E se transformou, né? Sim. Então, eu pensei muito nisso, nessa questão. E eu acho que a gente tem que pensar em vários termos. Sonoridade, a escrita, depois para as questões impressas, né? Tem que ser de fácil entendimento e muito seu, muito pessoal. Tem que ser muito autêntico para poder assinar realmente o seu nome num produto. É uma assinatura Isso. mesmo. Mas eu acho que isso traz uma alegria, uma satisfação pessoal também. Né? Uma outra coisa, você começou a fazer bolsos. E como é que foi essa sua migração para os acessórios? De fazer os braceletes e os acessórios dessa variante do couro que você trabalha hoje, que é um dos seus pontos fortes, né, nas suas produções. E é uma coisa que, quando a gente pensa couro, a gente lembra da sua marca. Então, como é que você migrou para o acessório, das bolsas para o acessório? Foi natural também, né? Tinha uma sobra de couro. E aí eu comecei a fazer vários braceletes e fui vendo, né? Eu sempre gostei de bracelete porque eu acho que dá uma empoderada na mulher, né? Transforma, assim. Eu acho que passa essa mulher moderna e sofisticada que eu comecei a me posicionar dessa forma também. Aí veio o meu posicionamento. O que eu quero? Como eu quero ser vista? O que eu quero levar
para o mundo, né? Porque eu acho que a gente Sim. tem que pensar nessa questão. Então, eu comecei a fazer as peças em couro. Foi bem natural, assim, foi mais com as sobras. Então, sobrava couro, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Às vezes eu ganhava couro também, eu comecei a ganhar alguns retalhos, né, que as pessoas não usavam. E eu achei demais, assim. Aí comecei a comprar também, porque aí tem pedido, né? Aí você não tem a cor, você tem que comprar. E eu reparei que no mercado tem muito refúgio, né? Esse lixo, digamos. E eles vendem. E eu percebi que isso era uma forma também sustentável, né? De estar atuando. Então, assim, eu falei, poxa, que legal. Por mais que seja couro, por mais que seja uma questão animal, tem toda essa questão, eu vou estar trazendo ali, eu vou estar limpando isso da indústria, que tem aos montes, que tem muito mais. É uma forma de realmente de reutilizar e de ser sustentável. A gente tem falado muito sobre isso e até pensando nesse consumo que a gente sabe que crise vai mudar e a gente precisa se adaptar, é um olhar que as marcas precisam estar atentas, né, para esse cuidado de como reaproveitar e fazer dessas sobras e dessas peças que a gente acaba, às vezes, não dando atenção e até formando lixo, né? Criar e fazer coisas mais legais. Mais criativas. E também gerar, né, fluxo de caixa até para a sua empresa. Isso é bem legal, é um ponto assim, a ficar atento a partir de agora para ter esse cuidado mesmo com a indústria, eu acho. Sim. E aí eu vim para joia depois. Também tive muitos pedidos e comecei a fazer joias. Sempre gostei muito de pedras. E aí, do couro, eu fui para joia. Para joalheria. E, na verdade, eu abri porque eu acho que a gente tem que testar. Eu acho que a gente precisa sentir os produtos, assim como a gente trabalha com uma coisa bem criativa, eu acho que rótulo acaba limitando, sabe? Então, assim, você experimentar outras coisas, até para poder se encontrar mesmo, eu acho fundamental. Então, assim, gosto hoje do couro e gosto da joia. E gosto da parte de upcycling, né? Que eu tenho, então. Você acha que a sua cliente, ela foi te conduzindo para ir elevando a transformação dos seus produtos? Você passou por bolsa, aí você foi trabalhando as bijus em couro, e aí depois você foi conduzindo isso também para a parte de joalheria. O seu público também foi tendo essa necessidade? Com certeza, com certeza. Eu fui percebendo essa necessidade porque as pessoas me pediam. Então, foi através de pedidos que eu comecei a olhar um pouquinho mais. Ai, Nani, você consegue fazer um anel assim, assim, assado? E eu falei, nossa, que desafio, gostei, consigo. Então, foi mais ou menos assim. Eu acho que a gente tem que se desafiar como empreendedor, empreendedora, enfim, porque é muito... A gente às vezes fica no nosso mundo e não olha para o cliente. Fica na nossa criação, no nosso idealismo, que ok, que é muito lindo e que é a nossa essência. Mas existe um mercado, e como esse mercado funciona na prática? Funciona você atendendo o seu cliente. Então, quando eu comecei com as peças recicláveis, era isso que aconteceu. Eu percebia que não tinha o mercado que tem hoje. Mas, assim, não era... Por mais que a peça fosse bonita. Então, por isso eu percebi a necessidade de sobreviver, né, no mercado e crescer. Então, eu acho que foi através daí que eu fui conduzindo. Nossa, que bacana. E a partir daí, como que você foi construindo os seus meios de venda, assim? Você teve a oportunidade de fazer